E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para um vídeo do nosso canal. Nós somos apenas torcedores. O canal é novo, está começando agora com os vídeos. Espero que vocês gostem e também sigam e curtam a nossa página. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre a rodada do Brasileiro, pessoal. Rodada 21ª que acabou ontem, né? A gente teve jogos muito bons. O Botafogo venceu e manteve a liderança do campeonato e 100% em casa. O Botafogo ainda não perdeu no tapetinho. Impressionante. Se o Botafogo continuar com esse ritmo, tende a fazer a melhor campanha da história dos pontos corridos. Se vai ter fôlego, eu não sei, mas pontuação tem suficiente. Também tivemos um empate horroroso do Flamengo contra o Internacional no sábado. Também o Corinthians empata com o Goiás, também em casa. O Corinthians está olhando a Sul-Americana e pode se estrepar chegando próximo à zona de rebaixamento. Tivemos também o Grêmio que goleou o Cruzeiro lá no Sul. Tivemos o Galo, né, que inaugurou a sua grande arena. O Galo agora está de casa nova. Vamos falar também um pouco sobre isso. E falar do erro, falar do jogo, né, da rodada, na minha opinião, que foi Palmeiras e Vasco. Não pelo jogo em si, o jogo até achei meio fraco, mas com um erro absurdo de arbitragem. Vamos começar aqui a falar sobre os jogos. O Botafogo colocou Diego Costa pela primeira vez como titular, né? Ele entra como titular no jogo. Tiquinho Soares está machucado e o brasileiro naturalizado espanhol marca 2 gols e garante a vitória do Fogão. Fala aí, Alton. Fogão, líder absoluto, ninguém vence o Botafogo em casa, caiu no tapetinho, já era, como diz a galera, né? E aí, fala um pouquinho do Fogão aí. Eu realmente tenho que dar o braço a torcer, né, pro Botafogo. Eu cheguei a fazer uma aposta mesmo com você que eu não acreditaria no Botafogo nem no G8. Já ganhei 50 dele. Nem no G8 para final de Campeonato Brasileiro, mas realmente o Botafogo tá difícil de perder esse gás. Estão embalados, o Tiquinho machucou, mas aí entrou o Diego Costa, que é um cara já renomado. Foi lá, deu conta do recado, fez 2 gols. Tudo bem que nos 2 gols ele teve um pouco da contribuição do goleiro do Bahia, mas tava lá, guardou o gol dele e o Botafogo segue embalado, cara. Mas assim, o campeonato não acabou, tem muitos jogos ainda pela frente. A gente vê aqui na segunda posição o Palmeiras, em terceiro o Grêmio, em quarto o Flamengo. Realmente o Grêmio não tem time para chegar ali e tomar a liderança do Botafogo. O Flamengo tem time, mas não tem vontade, então sem chance. E o Palmeiras ainda vejo ainda com chance ainda aí de tentar pegar essa liderança do Botafogo, tendo em vista que ainda tem um confronto direto. A diferença hoje são 11 pontos, mas ainda pode cair ainda pelo confronto direto e vamos ver, muita água para rolar ainda, mas... Eu acho que o Palmeiras só vai olhar no brasileiro se o Botafogo começar a perder, né? Eu acho que o foco maior do Palmeiras é a Libertadores, né? Não tem como ser diferente, na verdade. Mas eu acho que o Palmeiras ele vai jogar o brasileiro conforme o Botafogo está jogando. Se o Botafogo vencer, vai ficar naquele pouco ali. Não é a característica do Abel Ferreira, não. Você vê que mas não adianta. O Palmeiras entra ano e sai ano, tá sempre brigando por título. Todos os títulos, assim como o Flamengo tava, mas o elenco hoje também deixa muito a desejar em questão de vontade, essas coisas. Mas o Abel Ferreira é um cara que cobra bastante o time do Palmeiras. Cobra, mas ontem... Não é no mundo brasileiro, não. Cobra, mas ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ontem, se não fosse o árbitro, a vantagem teria aumentado, não teria ficado nos 11 pontos. Tá? Rapidamente aqui eu tenho que falar sobre ele, que pra mim, eu confesso que eu estou impressionado com o Adrielson. Ontem na transmissão até descobri que ele passou pelo Palmeiras, eu nem sabia disso. Eu não conhecia esse rapaz, mas que zagueiro espetacular. Eu nem sei se ele joga tanta bola assim, tá? Mas esse ano, ontem ele tirou uma bola que ninguém falou muito porque a bola foi para lateral, mas a bola foi para lateral porque o ponta lá do Bahia entrou, ali no bico da pequena área, da pequena área, estica a perna e desvia o chute do cara, a bola passa pela frente do gol, vai ser lá pelo outro lado, uma bola que
né? Não vou falar que iria entrar, mas tinha a direção do gol. É sensacional esse zagueiro, cara. O Botafogo realmente... E o PR, né? O PR, né? Goleiraço. Que isso, cara. O Bento é muito bom goleiro, o Bento, né? Mas eu prefiro o PR ainda no lugar do Bento aí na seleção ali. Que isso. O PR é sensacional, cara. Ontem também, 1x0 Botafogo. O cara do Bahia saiu na cara do gol e vai lá e... Engraçado que há pouco tempo ele teve uma falha bizonha, né? Que ele ficou procurando a bola ali. Aquilo foi engraçado. Aquilo ali foi demais. Não, o PR o PR é sensacional, gente. Que goleiraço. Que goleiraço. E, né, a questão aí dos 100% de aproveitamento em casa. O Botafogo não perdeu em casa ainda, gente. Estamos na 21ª rodada, vulgo, segunda rodada do segundo turno. E o Botafogo todos os jogos em casa ganhou. Então, eu acho muito pouco provável que o Botafogo perca o título. E digo mais, tá? Não sou botafoguense, mas estou fazendo só a minha análise. Se esse título vier, vai ser o maior título da história do clube. Esse Brasileiro de 2023, se vier, vai ser o maior título da história do clube. O mais inacreditável né? Com certeza, que não tinha como ninguém, nem o mais otimista botafoguense, imaginar Botafogo campeão brasileiro esse ano. Improvável. Não, sim, mas... O mais inacreditável vai superar o Brasileiro de 95 e qualquer outro título que o Botafogo, né, tem aquela Mercosul, né, que é um título internacional. A Mercosul, para quem não sabe, é a Sul-Americana hoje, né? Ainda tem chance de ser campeão da Sul-Americana. O Botafogo ainda tem chance da Sul-Americana, mas assim, se o Botafogo vier a ganhar, que na minha opinião vai ganhar, vai ser, né, o maior título da história do clube. Bom, vamos falar rapidamente aqui de Vasco e Palmeiras, tá? Jogo bem ruinzinho, na minha opinião. Mais uma vitória do Palmeiras, mais uma vitória que, na minha opinião, é o time mais consistente do país, é o time mais regular do país. Não é o melhor time, né? O melhor time, na minha opinião, hoje é o Botafogo, não é à toa que lidera com 51 pontos. Mas o Palmeiras é isso, desde que o Abel chegou. Em relação ao jogo, né, Elton? Não tem muito o que falar. Vamos falar logo de quê? Do VAR, né, gente? Eu sou contra o VAR declarado. Acho que o VAR só veio para piorar o que já era ruim. E para deixar o Elton falar aqui, gente, por que eu acho que o erro do VAR ontem foi pior do que dos outros? Porque ontem a questão não é bola saiu, bola não saiu, foi falta, não foi falta. Ontem foi desconhecimento da regra, né? Tipo o cara que está fazendo um trabalho e não sabe o que está fazendo. Nitidamente, como do rapaz? Richard Rios. Nitidamente o Richard Rios, ele tira a bola dando... Ele tinha o controle da bola. Ele tira o controle... Não é um desvio. Ele tinha o controle e chutou. Ele tirou da... Quando é desvio a gente sabe que não importa. Mas ali ele tava com a bola. Ele poderia tocar rasteiro. Sim. É que ele escolheu. Ele escolheu dar um chutão. E o Paulinho fez um golaço. Fez um golaço, né? Golaço. Muito mais golaço do que o do Veiga, por sinal. Mas fala um pouquinho desse Vasco e Palmeiras aí. Os vascaínos estão revoltados com esse lance. Realmente, que a gente estava conversando mais cedo. O Vasco, caso caia, ele não tem que botar a culpa nesse jogo. Não, o Vasco não cai, não. O Vasco não cai mais, não. Cai sim, mas cai, não. Mesmo que não caia... O Vasco não cai. Primeiro, o Vasco já não é mais aquele time do Barbieri. A diferença são 5 pontos. 5 pontos com um jogo a menos. E tem Santos, tem Goiás e tem Bahia. Pra mim, o Vasco passa os 3. Quem vai cair eu não sei. Se é Goiás, Bahia ou Santos, eu não sei. Mas o Vasco passa os 3, o Vasco não corre risco de rebaixamento. E digo mais, tá? Olha o Cuiabá lá. Que eu dizia que o Cuiabá é o melhor dos piores. O Vasco tem que fazer 30 pontos. Tem que fazer o dobro, praticamente o dobro de pontos que fez no primeiro turno. Não é muito difícil. Não acho, não. Tendo em vista aí os 45, 46 pontos aí que normalmente os matemáticos falam, é muito difícil.
Sim, mas o Vasco, a gente não pode esquecer, ó. O Vasco, ele tá, teoricamente, a 2 pontos da galera. Porque ele pega o América Mineiro. O jogo... Não quer dizer nada, não. Não quer dizer o nada. Vasco não tá jogando mal, cara. Não, mas quer dizer nada. Ontem o Vasco não jogou mal. Tô falando, o Vasco não jogou mal Mas ontem. aí também falta também sorte também, em determinado momento também. O Vasco também já tá com essa nhaca, digamos assim, de rebaixamento, que é difícil acreditar. Eu não acredito no Vasco, não. Eu acredito. E o Santos ali, se bobear, também cai também. Se eu fosse apostar hoje, tudo bem. Vai passar pro Goiás. Isso que eu ia falar. Porque tem o Bahia, né? Pra mim, na minha opinião, o Vasco cai. Aí vai ficar uma vaguinha aberta entre Santos, Bahia e Goiás. Eu acho que nesse miolo aí vai sobrar pro Goiás. Não, eu acho que quem cai, eu me aposto. América, Curitiba, Santos e Goiás. Pra mim, é a galera que cai. Acho muito difícil o Vasco cair. O Vasco lá 3 jogos sem perder, tá, pessoal? Olha só, vale também olhar também o Cruzeiro, hein? Porque o Cruzeiro tá numa descida ali que... O Cruzeiro... 4 pontos. O Cruzeiro... 4 pontinhos. E eu... O Cruzeiro apostei com você, do Gil. A aposta era Era dura, mas falei Cruzeiro. 4 pontinhos. Mas o Cruzeiro, eu confesso que eu acreditava mais no Cruzeirão, na Celeste, mas realmente tomou um piau ontem do Grêmio. Golaço o pai do Calcanhar Soares, né? Um golaço. Mas o Cruzeiro realmente está ladeira abaixo. Passando aqui rapidamente, pessoal, só 2 resultados também importantes para a galera. Né? O Fluminense, que tinha a chance de passar o Flamengo, entrou com o time todo reserva, né? Ou seja, cagou pro jogo. Mas lá no Sul, conseguiu inclusive virar sobre o Atlético Paranaense, mas tomou um empatezinho no final. Empatou com o América, com o Atlético Paranaense por 2-2. E o São Paulo, que também está lá embaixo, né? O São Paulo também só ganha no Morumbi, não ganha ninguém fora de casa e perdeu por lanterna do campeonato, né, pessoal? O São Paulo também tinha a chance de descolar um pouquinho da zona de rebaixamento, tá com 28 pontos, tá longe? Tá, mas tá a 7 pontos do Santos, né? Não acho que não corre risco, mas só falar de matemática mesmo e do jogo. Pessoal, ontem a gente teve, na minha opinião, um marco muito importante no futebol mineiro, né? Até botei aqui a camisa do Galo para comemorar essa data. Ontem o Galo teve a sua inauguração da sua casa, da sua arena, a Arena MRV. Eu particularmente, né, não vou nem falar dos problemas, vou deixar o problema para ele, que ele gosta de secar os outros mesmo, de sacanear. Então ele fala dos problemas, que eu vou falar da coisa boa. Gente, eu não vi o jogo, vi melhores momentos, mas achei tudo muito lindo, achei o estádio muito legal. Tem o estádio dos pontos cegos, né, que também deixo para ele falar aí mais um pouquinho sobre isso. É um micão isso, mas faz parte. Mas eu acho que o Galo vai ficar muito forte em casa. Eu achei o campo, o estádio em si, muito bonito. Senti falta de, sei lá, cara, essas arenas, não sei. A torcida mais próxima do campo, né? Achei um pouco longe. Falaram que a acústica é muito boa. Eu achei muito longe. Muito longe não. Poderia ser mais perto, vamos colocar dessa forma, né? Poderia ser mais perto a torcida, mas eu achei espetacular. Um jogo espetacular também do Atlético. Né, vi melhores momentos e os 2 gols, Paulinho fez os 2 gols, primeiro um golaço com o passe do Hulk. Então o Galo também tá aí, sem muita pretensão, né, infelizmente. Deixa eu ver aqui como tá o Atlético. 21 jogos, 30 pontos. Libertadores. Só para buscar vaga para alguma coisa. Que tem uma pré-Libertadores, né? Pro Galo é só buscar vaga mesmo, acho que não tem muita pretensão, né? Já foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil. Então é curtir o campo novo, é curtir a arena nova e tentar se classificar para a Libertadores. E como eu falei no começo, o Galo vai ficar muito forte em casa. E é mais um clube com a sua casa própria. E é mais um clube que com certeza vai ser muito difícil de ser batido lá. Agora deixa com os problemas, deixa com ele. Não, problema não. Estádio não, estádio não tem como falar que é um estádio feio, estádio é bonito.
Mas, pô, é vergonhoso os caras construíram um estádio, eu sei que arquiteto é esse, eu sei que merda é essa. Eles fazem um estádio e... Ponto cego. Ponto cego no estádio, fica meio difícil. E eu conversando também com os amigos mineiros também, falaram que ao redor assim, do estádio o acesso é muito ruim, é um lugar bem distante assim, de BH. Mas, não tão distante, mas é distante de BH e os arredores assim, o acesso é muito complicado, porque as ruas são estreitas. Mas assim, o estádio muito bonito, mas assim, questão do ponto cego realmente deixa a desejar, né? É um absurdo isso. É um absurdo, mas aconteceu. Engenheiro. Que engenheiro. Vitória do Galo de 2-0 ontem, né? Com 2 gols de Paulinho. O Flamengo, um jogo horroroso, medonho contra o Internacional no sábado. Isso é só uma pá de calma brasileiro, né? Eu sei que a torcida não acredita, entre aspas, né? 36 pontos, mas basicamente o brasileiro para o Flamengo acabou em agosto. Nem ano passado com o Dorival, que a gente largou o campeonato no meio do caminho, o Flamengo ficou tão longe do título tão cedo. Então realmente esse ano é um ano medonho para o Flamengo, muito ruim. É o que eu digo sempre, nenhum clube tem a obrigação de ganhar tudo, mas tem a obrigação de disputar tudo. E quando digo disputar, não é chegar às finais, não, porque também não tem como. Mas como nós perdemos na Libertadores, como a gente já está jogando o Brasileiro, e sei lá, Deus sabe como a gente chegou na final da Copa do Brasil, né, gente? Ontem, vendo o jogo do Grêmio, eu fiquei pensando, se o Grêmio tivesse jogado assim com o Flamengo, lá no Sul, e um pouquinho no Maracanã, a gente tinha perdido o jogo. E o Flamengo e o Grêmio também está numa fase meio treme-treme pro Flamengo. Vê o Flamengo na frente, dá uma tremida. Porque o jogo que o Grêmio ontem fez era para passar pelo Flamengo fácil. Porque também ninguém fala assim, o Flamengo fez um grande jogo contra o Grêmio aqui 2-0. Concordo, grande jogo. Mas também a gente tem que pensar que o Grêmio também não jogou nada, né? Não foi aquele jogo, né? Não foi aquele jogo tipo trocação. O Grêmio jogou pra caramba, o Flamengo não. Só o Flamengo jogou esse pouquinho que virou um grande jogo pelo má atuação gremista, né? Então, o Flamengo está numa fase muito ruim. Vou deixar agora o Elton falar um pouquinho, que eu estou falando demais já. Fala do Flamengo aí e das pretensões do clube no Brasileiro. Flamengo muito difícil, essa fase do Flamengo. A gente até vai falar daqui a pouco, mas para piorar a situação ainda tem as lesões ainda, da Arrascaeta, que é o craque do time, o Luiz Araújo, que vem entrando muito bem. Mas assim, o Flamengo tá brasileiro bem difícil, tá bem distante já do Botafogo. E Copa do Brasil, para mim o favoritismo é todo do São Paulo. Mas a gente lembra de 2020, o Flamengo foi campeão brasileiro sem merecer, né? Inclusive jogando lá no Morumbi, o Flamengo foi campeão brasileiro, sabe lá Deus como. Não, sem merecer acho meio forte. O Flamengo não teve atuação. 38 rodadas. Não, pontos corridos pontos corridos é isso. Pontos corridos normalmente acaba vencendo quem foi melhor. Mas, assim, aquele brasileiro lá, o Flamengo não jogou bola para ser campeão. Não jogou bola para ser campeão e foi campeão. Foi o único título importante, né? Na temporada de 2020. Foi. E agora a Copa do Brasil pode se repetir o que aconteceu em 2020. Estão até comentando, de repente, da saída do São Paulo para a entrada do Rogério Ceni, que eu acho um absurdo, mas eu acho um absurdo por fazer a vontade dos jogadores. Né? Mas, assim, se for para jogar bola, é o certo a ser feito. A gente não sabe como são as relações internas lá do São Paulo, pelo que falam. Mas ficar fazendo vontade de jogador é um absurdo. Isso aí não entra na minha cabeça. O Flamengo nitidamente tá se auto-boicotando. Não é desculpa pra perder os jogos não, tá, galera? Não é chororô de perdedor não. Mas é uma realidade, você vê nitidamente isso, que o time tá na fase? Tá na fase. Gabriel tá mal, Everton Ribeiro tá muito mal. Né? Você pode pegar também aí o próprio Arrascaeta, Pedro, Thiago Maia, agora o Ayrton Lucas. Então, quer dizer, você tem mais Gerson, você tem uma espinha dorsal e uma quantidade de jogadores importantes mal considerável.
Mas a questão não é essa. O jogo do Olímpia é o que eu falo. O jogo do Olímpia é a mostra como que a galera não tá nem aí. O cara fez gol de cabeça sem pular, gente. 3 gols. No meio do zagueiro. 3 gols. Que isso? No segundo gol, o Matheus Cunha pulou 3 anos antes. Parece até meme dos Trapalhões. Dá até fazer meme dos Trapalhões. O único que eu isento nesse time do Flamengo mesmo é o Bruno Henrique. Que dele não tem como falar. Até porque ele estava bastante tempo fora, então ele voltou com a vontade absurda. Agora, de resto, é muito complicado. Agora à noite, né? Mexendo aqui nas internets da vida, peguei aqui no site que eu confesso que eu não fui procurar notícia porque a gente veio gravar o vídeo, mas Gabigol entrou numa polêmica aí curtindo postagens criticando a diretoria rubro-negra, né? Alguém fez uma crítica à diretoria e ele vai lá e começou a curtir. É pra querer botar o ambiente, tumultuar o ambiente, né, cara? Aí tem a história da festa dele, né? Que eu reconheço que é a vida particular dele, mas isso acaba influenciando. Tem a notícia que o clube mudou a programação por causa da festa, que é um absurdo. Quer ter a festa, beleza, mas a programação deveria seguir normal. Que porra é essa de festa de jogador tá entrelaçado à programação de clube, né? E também tem a questão do mando de campo que foi sorteado hoje, né? O primeiro jogo vai ser no Maracanã, no dia 17 de setembro, e no dia 24 de setembro a final no Morumbi. 2 domingos, né? 2 domingos pela primeira vez. Na minha opinião, São Paulo é favorito, agora muito mais. O Flamengo que ano passado fez um jogo até fraco contra o São Paulo, mas ganhou de 3-1, lembram disso? Né? Aquele jogo que o Flamengo tomou até um piau no começo do São Paulo. São Paulo quando você viu 3-1 o Flamengo. Não, Morumbi, pô. Não, foi até. O primeiro gol foi de João Gomes, pô. Aquele jogo que ele fez o primeiro gol, cruzamento de cabeça. Isso. O São Paulo jogou mais que o Flamengo, pelo menos no começo do jogo, quando você olhou 3-1 Flamengo. Isso aí esquece. Claro que a gente vai torcer, a gente vai acompanhar os jogos. Os jogadores do Flamengo, quando eles querem ali, que o problema é que não tem o quarteto. No momento não vai ter o quarteto, né? Sem Arrascaeta é complicado. De repente no segundo jogo o Flamengo já vai contar com ele, não se sabe ainda. Mas se os caras resolverem jogar bola, conseguem arrumar alguma coisa. Agora, difícil é querer arrumar alguma coisa, né? A não ser que o São Paulo ele saia, a gente não sabe se os jogadores estão entregando. Eu não acredito muito nisso de entregar jogo, principalmente jogo importante. Eu acredito. Mas, esperar para ver, mas o Flamengo tem um timaço, não tem como negar isso. Mas, do outro lado, também tem um São Paulo, que eu vejo como favorito, principalmente por decidir o último jogo em casa, né? E tem bons jogadores também, Lucas Moura, os caras, eles vão vir querendo ganhar tudo, ainda mais com o São Paulo. É um título que falta pro São Paulo, né? O São Paulo é virgem de Copa do Brasil. E desde 2012 não ganhou o título de expressão, que foi a Sul-Americana. Ganharam o Paulista ano passado. Eu acho o Paulista assim, grande expressão. Ainda mais ganharam contra o Palmeiras, não ganharam contra. Não, eles comemoraram bastante porque estavam desde 2012 também sem ganhar. Eu sou das antigas, né? Então estadual, eu sei que estadual hoje não vale nada, mas eu sou de uma época que estadual valia mais do que brasileiro. O São Paulo valeu também pelo tempo também que eles estavam também sem ganhar nada, mas... Estadual na minha época era tão importante quanto a Copa do Brasil, era até mais importante do que a Copa do Brasil. Eu lembro que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 90, ninguém nem sabia, gente. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, ninguém nem sabia que o campeonato existia. Vai igual essa Supercopa do Brasil que fizeram agora. Eu acho que daqui a uns 10 anos, 15 anos vai estar valorizada a beça também. Porque querendo ou não, um confronto ali legal ali que tem agora. Né? E para terminar o vídeo, pessoal, notícia triste para a nação flamenguista e para a nação palmeirense. Eu acho que até mais para a nação palmeirense, né? Dudu ontem, numa jogada até de certa forma simples, torceu o joelho. E aí teve um rompimento lá do ligamento, vai ter que passar por cirurgia e não joga mais esse ano. E aí, pessoal, vocês acham que a falta do Dudu vai atrapalhar, vai diminuir o âmbito palmeirense para buscar Libertadores? Eu acho que não,
porque o Dudu também não está num bom ano, né? O Zé Rafael recuperou o futebol, né? O Dudu, assim, claro que para mim é o nome do Palmeiras nessa fase pós Paulo Nobre, né? Claro. Passou por Gagliotti, Leiro. Mas eu acho que o Dudu esse ano está muito mal. Muito mal não, mas não está fazendo falta. A idade também está chegando também, né? E tem o Arthur cresceu muito. Eu sei que o Arthur não era posição, mas pode ocupar aquele espaço. Então eu acho que apesar da contusão ser preocupante, não acho que não atrapalha, não tira o favoritismo do Palmeiras na Libertadores. Também continuo vendo o Palmeiras também como favorito. Apesar de ter perdido do Zé Rafael, que eu gosto muito do futebol dele, vinha jogando mal, mas já recuperou o futebol dele. Tem o Veiga, que também é um excelente jogador também. Para mim o Palmeiras é o favorito da Libertadores. Eu acho que a final inclusive vai ser Palmeiras e Fluminense. A final no Maracanã vai ser realmente top. Chega a doer. Eu não sei não, porque o Inter... O Fluminense é mais time, Sei lá, mas sei lá. Assim, vamos ver. Vamos ver, mas eu creio num Palmeiras e Fluminense. E acredito que o Palmeiras leve. Mas é o favorito, não tem jeito. Abel Ferreira, grande treinador. Mesmo sendo Dudu. Mesmo sendo Dudu. E para piorar a situação flamenguista, pessoal, ficamos sem Luiz Araújo e sem Arrascaeta. Até tentei procurar aqui informações, na Jovem Pan de manhã cedo eu vi que Arrascaeta era lesão grau 2 e Luiz Araújo era grau 3, né? Quem falou isso foi lá na Jovem Pan, no programa de meio-dia. Não achei nada, procuramos aqui rapidamente antes de gravar o vídeo, não achamos nada, achamos uma nota no Twitter do Flamengo, no site do Flamengo, mas basicamente confirmando a lesão, mas sem falar a gravidade. Mas se... Vai fazer suspense até a final. Mas se a informação da Jovem Pan for verdade, minha opinião, os dois estão fora da final. O Arrascaeta tem até chance, né, de jogar o segundo jogo aí. Pelo menos é o que a galera da medicina diz, né, sobre quando é uma contusão desse problema. O Luiz Araújo sem chance, não joga a final, não joga os dois jogos. Mas eu acho que o Arrascaeta está numa fase tão fraca de física, né, desde o ano passado, que eu acho que ele não se recupera não. O Flamengo... Nossa, ele vai pode. Você mesmo acabou de falar que ele vem bastante lesões desde 2021, já que ele já vem se lesionando. Se lesionou no Uruguai também, já vem se lesionando há bastante tempo. E mesmo assim o Marcos Braz não conseguiu montar um plantel que tenha um reserva de imediato, pelo menos, não com a qualidade dele que é difícil, mas pelo menos um bom jogador para substituir ele agora, né? Principalmente. Quem? É o Ribeiro. Quem faz a função do Arrascaeta? Não, tá jogando nada. Não faz a função do Arrascaeta, não. Não, pode não ser o mesmo jogador, mas faz a função, né? Seria o De La Cruz. Tá no Flamengo? Não, então, é isso que eu tô falando. Não teve planejamento. Não teve. Não, seria um Claudinho. Não, De La Cruz o Flamengo chega no segundo semestre, onde se decidem os jogos mais importantes, sem um reserva para Arrascaeta. Não, mas o Claudinho e o Claudinho não, e o De La Cruz, não é questão de planejamento. Sim, mas tinha que ter outro. A questão de ser muito dinheiro, é complicado. Sim, até porque são clubes ricos, principalmente o Zenit. A gente não tem essa necessidade. O Alan Patrick, por exemplo, sim. Então, exatamente. O Alan Patrick, antes de voltar pro Inter, ouvi boatos que ele procurou o Flamengo, não sei o que, aí, tô aqui, quero voltar. Exatamente. Mas não é estrela. O Flamengo não olha mais pro mercado sul-americano. Não, o Flamengo até olha, mas o Flamengo só quer jogador estrelado, então, tipo o Varela. Não, então, o mercado sul-americano que eu digo é pegar uns jogadores aí de 22 anos, 23 anos. Até a gente estava comentando mais cedo que o Flamengo fez isso aí um tempinho, foi o Richard Rios e tá lá no Palmeiras agora. O Flamengo vendeu ele barato, o Palmeiras foi lá e comprou ele. Ainda bem, né? Caralho! Não, ele é bom, moleque é louco. Sei lá, mano, é fraco pra caramba. Mas tem que olhar, cara, mercado sul-americano, pegar uma joia lá. Mas não tem planejamento. Agora chegou na parte mais decisiva do ano, a gente não tem reserva para Arrascaeta. E o Arrascaeta vem se machucando há muito tempo, desde o ano passado. Então, não contar com ele é tipo quase garantia, né? Saber que poderia não contar com ele. Bomba relógio. Então é isso aí, galera.
Estamos terminando o vídeo por hoje, tá? Estamos começando aqui a montar nossos vídeos no YouTube. Espero que vocês gostem. Vamos trazer aí rodadas, assuntos. Sempre quando puder a gente vai trazer um vídeo. Queríamos, né? Muito conseguir postar um vídeo por dia, mas eu acho que vai ficar difícil essa missão. Mas vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo, por favor. Siga a nossa página, compartilhe para ajudar nosso trabalho. Deixe também um comentário de vocês que ajuda demais na nossa resenha. E vamos que vamos. Obrigado, torcedores.